Os germes do homem solar. Irmãos gnósticos, vamos agora estudar o relacionado com o ser humano. Há algum tempo, no Tibete Oriental, dentro do monastério do Dalai Lama, houve de fazer fila com alguns monges com o propósito de entrevistar-me, pessoalmente, com o citado mestre. Como quer que haviam muitos monges que queriam conversar com o Dalai, obviamente, deveria eu ter paciência e, certamente, procedi assim. Mas na verdade lhes digo, irmãos, que não foi necessário aguardar muito tempo. O Dalai me chamou à parte, e claro, me atendeu primeiro. Quero referir-me, em forma enfática, não ao atual Dalai Lama que está refugiado no norte da Índia, senão a seu antecessor, o 13º. Claro, não está demais lhes dizer que alguns monges cochichavam entre si, dizendo, nós também somos homens, e como é possível que a este se lhe conceda a passagem, primeiro que a nós? Eu alcancei a perceber suas palavras e o Dalai também, e comentando-lhe disse a ele. Estes monges creem que são homens, mas tu sabes muito bem que homens solares são os Budas. Sorrindo, o Dalai me disse. Sim, isso é certo, mas há que calar, não devemos dizer-lhes nada. Dentro do pátio do monastério, conversamos muitas coisas importantes com aquele grande mestre. Passaram muitos anos desde aquela época e agora que, com vocês, não posso menos que recordar aquele evento. Homem, é uma palavra bastante grave. Me vem à memória o caso daquele Diógenes da antiga Grécia, que andou com uma lâmpada acesa, ao meio-dia, pelas ruas de Atenas, buscando a um homem e não o encontrou. Entrou nas casas dos melhores filósofos, não lhe achou, visitou aos grandes cientistas, não achou ao homem, às eminências, aos políticos, etc., e por nenhuma parte encontrou ao homem. Que buscas, Diógenes? Lhe interrogavam e ele respondia. Busco a um homem. Mas se as ruas de Atenas estão cheias de homens, então, o que é o que buscas? E Diógenes respondia. Esses não são homens, esses são bestas, comem, dormem, vivem como as bestas. Certamente, Diógenes não achou a um homem em toda Atenas. Agora, convém que pensemos um momento, os aqui presentes, existe realmente o homem? Estão vocês seguros de ter chegado ao estado humano? Se sentem homens? São interrogantes enigmáticas, difíceis. Ou somos acaso, nós, mais sábios que Diógenes Laércio, o insigne orador, filósofo da antiga Grécia? Em nome da verdade devemos dizer que sim há homens sobre a face da terra, mas se podem contar com os dedos das mãos. Eu conheço a um grupo de homens, trata-se de um círculo esotérico, divinal, são eles, todos, imortais. Entre eles, conheço a duas damas de raça branca, celta, se mantêm jovens e cheias de extraordinária beleza. Sua idade é indecifrável, cada um deles tem idades que passam dos 1000, 2000 ou 3000 anos atrás. São homens, eu os conheço e dou testemunho disso aqui, ante vocês, homens com corpos de carne e osso, homens no sentido mais completo da palavra. Conheço ao conde São Germain, aquele homem sabe transmutar o chumbo em ouro, e vivificando o carvão, pode criar diamantes da melhor qualidade. O conde São Germain é bem conhecido em toda a história do mundo, seu nome sagrado nos recorda ao Egito dos faraós. Obviamente, São Germain atuou durante os séculos XV, XVI, XVII e XVIII na Europa, e todavia até no XIX. Eu lhe conheço. Aproximando-se o século XX, desapareceu da Europa e foi dar aos Himalaias. Regressou à Europa no ano 1939, precisamente quando se desatava a Segunda Guerra Mundial. Eu lhe conheço, me entrevistei com ele pessoalmente, em uma trincheira de Áustria. Hoje, me disse, devemos trabalhar de baixo para cima, antes trabalhávamos de cima para baixo. Assim é, regressou o grande mestre ao Tibete Oriental, ali está, ali vive dentro de um monastério secreto, e regressará à Europa outra vez no ano 1999. É um homem, e tem que regressar nessa época, porque escrito está que em tal ano, haverá um acontecimento extraordinário. É óbvio que em 1999, haverá um grande eclipse e este trará consequências tremendas.
Assegura Nostradamus, o grande astrólogo, que Hercólobus, aquele gigante do espaço, 6 vezes maior que Júpiter, atravessará por um ângulo do Sistema Solar, no ano 1999. Põe grande ênfase Nostradamus, para dizer que então a Terra será tirada de sua órbita e que haverá uma grande escuridão, que Hercólobus será visto a pleno meio-dia, que parecerá um segundo sol, eclipsando a este sol que nos alumia e dá vida. Assim diz Nostradamus. Obviamente, Hercólobus trará a revolução total dos eixos da Terra, os polos se converterão em Equador e o Equador se converterá em polos. Quando isso seja, o fogo, anunciado por todos os profetas desde os antigos tempos, se difundirá por onde quer, desde as regiões do setentrião, e a água mudará de leito, então, estes continentes desaparecerão no fundo dos oceanos. Todos vocês têm aqui, sobre a face da terra, sobre a epiderme deste mundo, muito bonitos edifícios, suntuosas residências, aviões ultrassônicos, submarinos atômicos, velozes barcos que cruzam o oceano, etc. Mas na verdade lhes digo, irmãos, que de nada lhes serve a vocês isso que têm, porque tudo desaparecerá com a grande catástrofe, e de em Babilônia a grande, a mãe de todas as fornicações e abominações da terra, não ficará pedra sobre pedra. São Germain, antes de despedir-se de seus amigos no século passado, disse: vou para Londres, a aperfeiçoar meu invento. Referia-se, naquela época, aos barcos a vapor e às ferrovias. E disse também: as estações mudarão, especialmente a primavera e o verão, serão as primeiras que haverão de passar por algumas transformações. E estamos vendo, os climas estão se alterando, a Terra neste momento está em uma grande agonia e isso ninguém o pode negar. A humanidade se tem precipitado pelo caminho da involução e da degeneração total, e inquestionavelmente, está já o suficientemente madura para o karma final. São Germain tem vindo acompanhando a humanidade desde faz muito tempo e voltará, para o ponto crítico de 1999. Grandes acontecimentos se avizinham, haverão guerras por onde quer e revoluções. Na década que entra verão vocês sangue e aguardente, revoluções. Continuando para diante, hei de lhes dizer, pois, que todavia o verdadeiro homem não existe, os poucos homens que há sobre a face da terra como Conde São Germain, ou Cagliostro, ou Raimundo Lúlio, ou Nicolás Flamel formam um círculo esotérico à parte. O que é o que existe então? O bípede tricerebrado ou tricentrado, equivocadamente chamado homem. Isto quer dizer que nós não temos compreendido todavia o homem. É grave saber que todos os aqui presentes creem que são homens, e dentro do termo homem incluo também, naturalmente, as companheiras, as mulheres. Realmente, e ainda que lhes dou a vocês, tenho que ser um pouco cruel, vocês todavia não têm alcançado o estado do humano, são humanoides intelectuais, em outros termos, e não se ofendam, por favor, mamíferos racionais. Assim como dentro da crisálida se forma a borboleta, assim também dentro do humanoide pode formar-se o homem. Mas para que o homem se forme, para que o homem nasça dentro do humanoide, tem que desenvolver-se em cada humanoide os germes do homem. Federico Nietzsche comete um erro gravíssimo, ao falar-nos do super-homem. Diz em sua obra, Assim falava Zaratustra, chegou a hora do super-homem. O homem é, para o super-homem, o que é o animal para o homem, uma dolorosa vergonha, uma gargalhada, um sarcasmo, e nada mais. Quão equivocado estava nisto, Nietzsche, falando-nos do super-homem, quando todavia nem sequer tem nascido o homem. Hitler seguiu a Nietzsche, a letra morta, a mística da Alemanha de então, era a de Nietzsche. Por aquela época, qualquer polícia, qualquer soldado se sentia um super-homem. Nietzsche cometeu um grave erro, ao falar sobre o super-homem e nesses termos. Tal mística, não há dúvida que serviu como fundamento para a Segunda Guerra Mundial. Este é o instante em que nós devemos ser analíticos e refletir profundamente. Se cremos que já somos homens, estamos muito equivocados. Para ser homens, se necessita possuir um corpo astral, um corpo mental e um corpo causal, ademais do corpo físico. Quando examinamos detidamente ao humanoide, vemos que tem um assento vital, um linga sharira, como dizem os hindustanes, que serve de fundamento à mecânica da célula viva, mas não possui os corpos existenciais superiores do ser.
Mais além do corpo físico e vital, o único que existe dentro do humanoide é a essência. Isso é o mais digno, o mais decente que possuímos dentro. Mas a essência se encontra enfrascada, embutida, engarrafada entre os diversos elementos que constituem o ego, o mim mesmo, o si mesmo, o eu. Se colocamos nós a um humanoide e a um homem, frente a frente, se parecem pelos traços fisionômicos, mas observese a conduta e veremos que são diferentes. Assim, pois, é doloroso dizer o que estou dizendo, mas é a verdade. Não se confunda o humanoide intelectual com um homem. Diz a doutrina secreta de Anahak que os deuses criaram aos homens de madeira e que depois de havê-los criado, os fusionaram com a divindade. Mas logo acrescenta, não todos os homens logram fusionar-se com a divindade, isto é grave. Necessitamos criar um corpo astral, necessitamos criar um corpo mental e necessitamos criar o corpo da vontade consciente. Um sabe que tem um corpo astral, quando pode usá-lo. Um sabe que tem mãos, porque pode usá-las. Um sabe que tem pés, porque pode caminhar com eles. Assim também, um sabe que tem um corpo astral, porque pode entrar e sair de seu corpo físico à vontade, para viajar através do espaço infinito. Um sabe que tem um corpo mental, porque pode também usá-lo à vontade, porque pode com tal corpo viajar no mundo da mente, transportar-se a outros planetas do sistema solar ou da galáxia, entrar nos templos sagrados do entendimento universal e adquirir, por meio desse corpo, conhecimentos transcendentes. Um sabe que tem o corpo da vontade consciente, porque então pode, com tal veículo, viver no mundo causal. Obviamente, o homem verdadeiro é o homem causal. Quando um tem criado um corpo astral, quando se tem dado ao luxo de fabricar o corpo da mente, quando se tem dado ao luxo de fabricar para seu uso pessoal o corpo da vontade consciente, então recebe, em seu interior, os princípios anímicos espirituais e se converte em homem. O homem verdadeiro é o rei da criação. Recordarão vocês há algum tempo o grande acontecimento de Nova York, o famoso apagão. Então, toda Nova York ficou em trevas, por onde quer houve inumeráveis desordens. Investigou-se com todos os sistemas técnicos atuais para descobrir onde estava a causa do apagão, mas tudo foi inútil, Nova York ficou em trevas por 1 hora. Aviões da Força Aérea dos Estados Unidos se lançaram contra certas naves cósmicas que tiveram à vista, nada mais que 2. Uma delas se marchou, através do inalterável infinito, a outra pousou sobre uma torre de controle e veio o apagão. Eis aí o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, declaravam os generais do Estado-Maior, basta tirar-lhe aos Estados Unidos o poder elétrico, e de nada lhe servem suas melhores armas. Um punhadinho de homens, talvez 3 ou 4, tripulando uma nave cósmica, submergiram em trevas aos Estados Unidos da América do Norte. Nada mais que um punhadinho de homens, repito. Se tiraram fotografias, está comprovado que foram naves cósmicas as que irromperam no céu dos Estados Unidos. Foi então quando se tomou a sério isso das naves cósmicas, foi quando se criou, de verdade, um departamento de Estado para investigar, pois, essa questão. Assim, pois, que esses são os homens. O homem é o rei da criação. Tem poder sobre o fogo, sobre os ares, sobre as águas, sobre a terra. Um grupo de homens, 3 ou 4, dominaram aos Estados Unidos. Mas, como poderia alguém chamar-se homem, se não tem poder sobre o fogo, sobre os ares, sobre as águas e sobre a terra? O homem é rei, e se não é rei, não é homem. Mas não todos os homens, diz a doutrina secreta de Anahak, logram fusionar-se com a divindade. Há que criar os corpos existenciais superiores do ser para converter-nos em homens, e isso somente é possível transmutando o esperma em energia sexual, só mediante a transmutação sexual, é possível fazer tal criação. A energia sexual é uma força sutilíssima, poderosa, tem seu próprio sistema de canais maravilhosos. Quando tal energia se sai de seus respectivos canais, pode ocasionar uma catástrofe. Mas se essa energia circula por seus devidos condutos, se logra ascender até o cérebro através de seus canais, então, por indução, chega a despertar uma terceira força que é surpreendente. Quero referir-me, em forma enfática, a Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes.
Quem desperta esse poder extraordinário, pode converter-se em um verdadeiro homem. Quem desperta tal poder, pode sair de entre uma caixa hermeticamente selada. Quem desperta tal poder, pode desatar os furacões e fazer estremecer a terra. Quem desperta tal poder, pode desatar o raio e o trovão. Quem desperta tal poder, pode conservar-se vivo durante milhões de anos, como o Conde Saint-Germain, ou como esse outro homem extraordinário, chamado Cagliostro. Sim, irmãos, chegou a hora de entender que na força sexual está a chave de todos os poderes e a chave de todos os impérios. A força sexual, realmente, é uma força que o mesmo pode libertar que escravizar ao ser humano. Se se emprega como é devido, se transmuta, se eleva até o cérebro, pode conferir-nos todos os poderes, mas se malgasta na fornicação, na luxúria, pode transformar-nos em bestas, terrivelmente malignas. Nós, os aqui presentes, estamos reunidos graças à força sexual. Nossos pais nos proveram deste corpo de carne e osso que temos. Obviamente, é com tal força como podemos nós dar-nos ao luxo de criar um corpo astral. Obviamente, é com tal força que podemos nós dar-nos ao luxo de criar para nosso uso particular o corpo mental. Inquestionavelmente, é com tal força como podemos nós criar o corpo da vontade consciente, ou corpo causal. Com esse jogo de veículos podemos receber, como já disse, nossos princípios étnicos e converter-nos em homens de verdade. Mas quem gasta torpemente a energia criadora, não poderá fabricar os corpos existenciais superiores do ser. Se vocês querem chegar a conhecer as chaves máximas que se necessitam para a criação dos corpos existenciais superiores do ser, devem estudar minha obra, O Matrimônio Perfeito. Convém que se estudem, também, aquela outra obra intitulada O Mistério do Áureo Florescer. Com tais livros, terão vocês as técnicas necessárias para o manejo da energia criadora. Assim, pois, faz-se necessário criar homens, para isso se necessita da disponibilidade ao homem. Dentro de nossas glândulas endócrinas sexuais, existem os germes dos corpos existenciais superiores do ser. Tais germes podem desenvolver-se, se nós cooperamos, mas também é possível que esses germes se percam, não poderiam desenvolver-se, se não cooperamos. O Sol está fazendo um grande ensaio, criou esta raça, com o propósito de criar homens. Assim que, se nós não cooperamos com o Sol, os germes para o homem se perdem. Quero que saibam vocês que nós somos crisálidas. Dentro de nós deve formar-se o homem, o rei, o senhor da criação, o amo. Até agora, não somos nós mais que míseras criaturas, pobres animais pensantes, condenados à pena de viver. Chegou a hora de criar ao homem, faz-se necessário, também, entender a necessidade de morrer. Se o germe não morre, a planta não nasce, é necessário que o germe morra, para que a planta nasça. Poderíamos, nós, até dar-nos ao luxo de criar ao homem dentro de si mesmos, mas se não eliminamos todos esses elementos indesejáveis que levamos em nosso interior, nos converteremos em Anasmussen, com duplo centro de gravidade. Há alguns anos, fiz um experimento notável, então me propus investigar a fundo esse famoso Conjuro dos Sete, de Salomão. Recordo e me vem todavia à memória o caso de Andrameleque. Eu lhe chamei, desde uma caverna profunda, lhe chamei com a grande chamada de Pedro de Apono. Objetivo: investigação. Afinal, depois de longo tempo, apresentou-se e Andrameleque tomou forma um personagem tenebroso. Pareceu tudo encher-se de trevas, foi então quando Andrameleque falou e disse: Não sabia que eras tu que me chamava, se o tivesse sabido, já teria vindo antes. O que é o que eu posso fazer por ti? Dá-me a mão, Andrameleque. Me a deu. Depois se retirou e me retirei. Passado algum tempo, junto com outro Bodhisattva e um grupo de irmãos, fizemos uma chamada esotérica, mágica, formamos cadeia dentro do recinto. Um furacão frio e sombrio chegou até a estância. Ressonava M, como vogal, e afinal, apareceu no umbral Andrameleque. Seu corpo era gigantesco, enorme. Apresentei-o ante todos, eis aqui, Andrameleque. O Bodhisattva que comigo chamava, fugiu apavorado. Tinha Andrameleque sua fronte alta, ampla,
seu nariz era reta, seu lábio fino e delicado, sua orelha pequena e recolhida, em seus olhos azuis, se refletia o firmamento estrelado, suas mãos eram como as de um Francisco de Assis, ou de um Jesus de Nazaré, portava, em sua destra, o bastião da magia branca e sobre o coração luzia as asas da águia. Levava a túnica negra e uma banda branca cruzava aquela túnica, envolvendo seu corpo. Harmoniosamente saudou a todos, os da grande cadeia, seu porte era todo maravilhoso. Sentou-se no escritório daquele lugar e me permitiu a mim tomar a palavra. Alguns conselhos sábios me deu. Situate, me disse, em um ambiente o melhor possível, recorda que todos nós somos anjos e não temos por que rodar pela lama. Conversava eu, assim, com Andrameleque, e apesar de seu harmonioso porte, se sentia no fundo uma presença estranha, parece que ele mesmo sofria. Era um trono, sim, de esplendente beleza, mas havia outra personalidade que correspondia a ele, uma personalidade tenebrosa que, obviamente, lhe causava dor. Mais tarde, quando procurei a meu amigo Bodhisattva, lhe disse: "Por que fugiste?" Resposta: "Não pude resistir à força hipnótica de Andrameleque." Será aquele homem mago negro? Será mago branco? Enigma. Um dia inteiro estivemos nós como iniciados refletindo sobre que classe de homem seria aquele. Figurava na conjuração dos 7, do sábio Salomão. Era extraordinário, maravilhoso, mas, que classe de homem seria realmente aquele? Só mais tarde pudemos evidenciar que era um Anasmussen, com duplo centro de gravidade, um trono parte homem-anjo, parte diabo. Bem, narrei isto para dizer-lhes que não todos os homens logram fusionar-se com a divindade. Se alguém de nós cria os corpos existenciais superiores do ser, mas não elimina o ego, se converte em um Anasmussen com duplo centro de gravidade, em um aborto da mãe cósmica. Segunda parte. Distinguidos irmãos gnósticos, distinguidas irmãs, me despeço hoje de vocês dizendo, simplesmente, até logo. Em nome da verdade devemos dizer que dizemos até logo, porque voltaremos. Cada ano realizaremos uma turnê. E essas turnês são muito necessárias, para poder trazer a todos os grupos gnósticos de nossa querida pátria mexicana, esta sabedoria esotérico-crística. Chegou a hora de compreender a necessidade de criar ao homem. Federico Nietzsche disse: "Venho falar-vos do super-homem. O homem não é mais que uma ponte estendida entre o animal e o super-homem, uma perigosa passagem no caminho, um perigoso olhar atrás, tudo nele é perigoso." Nietzsche se esqueceu do homem. Antes de poder falar do super-homem, é necessário falar do homem. Em realidade de verdade, Nietzsche creu que o homem já existia e que deveríamos converter-nos de imediato nos super-homens. Nós temos ensinado a todos os irmãos gnósticos o caminho da revolução da consciência. Só mediante a revolução interior profunda, é possível criar ao homem. Temos indicado os 3 fatores da revolução da consciência: morrer, nascer e sacrificar-nos pela humanidade. Temos dito em forma enfática, muitas vezes, que o homem todavia não existe e que há que criá-lo dentro de nós mesmos, aqui e agora. Em realidade de verdade, para que o homem exista é necessário que os germes que nele estão dispostos, sejam devidamente trabalhados. Dentro do homem está a semente do homem, dentro do homem animal me refiro, isto é dentro do animal intelectual, estão os germes para o homem, mas se necessita da disponibilidade ao homem. Quando nós transmutamos o esperma sagrado na energia criadora, quando sublimamos essa força maravilhosa que está contida nas glândulas endócrinas sexuais, o germe para o homem então se desenvolve e se desenvolve. É necessário que o homem nasça em nós e isto é possível, exclusivamente, sublimando essa força maravilhosa que existe em cada um de nós. Já disse muitas vezes, que o Sol, nestes momentos, está fazendo um grande experimento, quer criar homens. Na época de Abraão, o Sol realizou algumas criações, pelos primeiros séculos do cristianismo, o Sol logrou fazer também algumas criações, e nestes precisos instantes de crise mundial e de bancarrota de todos os princípios, o Sol está fazendo um novo experimento, quer criar homens. Mas se necessita que nós cooperemos com o Sol, só assim poderá brotar dentro de nós o homem. O homem,